Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael Buco, está começando mais uma entrevista aqui semanal do Telesíntese, dessa vez com Juliano Covas Pereira. Ele é da Corning, diretor de vendas para Data Center. Juliano, tudo bom? Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença e por falar aqui com a gente. Obrigado, Rafael. Obrigado aí a todo mundo que está vendo. É um prazer aqui estar com vocês. Juliano, eu queria começar falando com você a respeito, entendendo um pouco assim do que a Corning faz. A Corning produz fibra, é um concorrente global de fibra em relação aos países que também produzem, é isso? Exato, Rafael. Essa é uma das linhas de negócio, né? A Corning é uma empresa que tem 175 anos. O nosso coração, ele vem na tecnologia do vidro e cerâmica, né? Ou seja, de ciência dos materiais. E a nossa história dentro do mercado de telecom começa nos anos 70, onde a gente pegou uma invenção que não era um produto, que era a fibra ótica, e transformou ela num produto, que é a fibra ótica de baixa perda. Né? Então, nós nos dizemos que nós não inventamos a fibra ótica, mas a gente tornou a fibra ótica um produto, né? Que a gente pode usar, que nós podemos fazer conexões. Isso aconteceu em 1970, na década de 70, e desde então começou a nossa história, provendo soluções em fibra para as operadoras, para as empresas e, mais recentemente, para o mercado de data center. Né? O mercado de data center, para a gente, começou nos anos 90, mais recentemente ele ganhou uma importância muito grande devido ao advento da IA generativa. Né? E aí me conta, vocês produzem hoje somente nos Estados Unidos ou em outros países do globo? Vocês produzem no Brasil também, por exemplo? Não, hoje as nossas fábricas de fibra ótica elas estão centralizadas nos Estados Unidos e também na Europa, né? Onde, né, a gente desenvolve a tecnologia de produção de fibra, a parte de cabos, conectores, toda a parte de conectividade em si, ela está espalhada no mundo. Né? Então nós temos fábricas na América Latina também, temos na Europa, temos na Ásia. Então é uma operação realmente global que busca atender os nossos clientes em todos os lugares do mundo, né? E, Juliana, eu pergunto isso porque eu queria entender como é que funciona hoje a distribuição aí de fibra pelo mundo. Hoje os maiores fabricantes eles se concentram na Ásia, a Corning está entre os maiores fabricantes, não está, compete de igual para igual. Me explica como é que funciona hoje a dinâmica desse mercado global de fibra, por favor. Então, nós temos produção de fibra, né, em diversas localidades do mundo, tá? Hoje, um foco muito grande que a gente tem, ele advém da necessidade do usuário. Então, quando a gente olha para o segmento, a principal revolução que aconteceu nos últimos anos foi exatamente o advento da IA generativa, que impôs uma pressão de crescimento dos operadores, tanto dentro do data center, Rafael. Então, um data center de inteligência artificial consome 10 vezes mais fibra do que um data center de cloud. Essa é a situação hoje, e isso vai aumentar muito. Tá? Por quê? Porque pelas linguagens, pelos modelos, né, de operação da inteligência artificial, fibra e conectividade dentro do data center é muito maior do que um data center atual. Isso acontece também fora. Então, como você tem que interligar diversos data centers, seja ele para operar a parte de treinamento do modelo da inteligência artificial ou para executar, você tem uma interconexão entre os data centers que também exige fibra. Isso gerou ao desenvolvimento de novas fibras. Então, hoje a gente investe no desenvolvimento de novas fibras. Recentemente, nós fizemos o lançamento de uma fibra chamada Contour, que, uma vez que você precisa de mais fibra, seja para interligar ou dentro do data center, o tamanho físico da fibra começa a ser muito relevante. Né? Então, a gente desenvolveu uma nova fibra, que ela é compatível com o passado, mas ela tem um tamanho menor para possibilitar a miniaturização e a densificação de fibra em cabos de alta capacidade, em racks de capacidade maior e até em conectores de tamanho muito pequeno. Para quê? Para possibilitar a implantação da inteligência artificial nos data centers. Então, isso é hoje um foco em inovação e produção. A gente produz nos diversas regiões do mundo. Tá? Mas para data E center sim, é diferente a somos os forma como é. líderes. Me desculpe, sim, somos os líderes aí no segmento de fibra também. E a venda para o data center é diferente do que a venda para o mercado de telecom. Quer dizer, o mercado de telecom comprava quilometragem de fibra,
Para data center, não. Então, ele compra, não sei, como é que ele também compra por quilômetros? Ele compra por espaço ocupado? Não sei como é que funciona isso. Vocês não vão ter a mesma receita com a fibra no data center, ou vão? Então, Rafael, essa uma informação que é muito importante da gente comunicar. Quando a gente fala em data center de inteligência artificial, o pessoal costuma preocupar inicialmente com energia, né? Então, os hacks de energia de um data center começaram em 10 quilowatts, 20, 40, nós estamos falando em hacks de 300, né? Quilowatts agora. Então, é um aumento muito grande. Para isso, você precisa refrigerar. Então, também tem uma dor de cabeça que o pessoal está começando a ter, que é como refrigerar esse nível de potência. Mas o que a nossa proposta para debate, para discussão a fibra começa também a ser um ponto muito importante no desenho do data center. E por quê? Porque vai sim ter quilômetros e quilômetros e quilômetros de fibra ótica para você interconectar todas as GPUs, seja ela dentro do mesmo rack, porque o número de conexões advindas das GPUs ele é muito grande dentro do rack, como também entre racks, né? Então nós estamos falando de um nó. Então ele tem que operar, ele tem que se interconectar a diversas GPUs. Então você tem racks de switch que vão ter hoje de 1.000 fibras, né? Até os últimos lançamentos em GPU, até 10.000 fibras num único rack. Então, quando você pensa nisso e na escala que isso está tomando, você sim vai ter quilômetros e quilômetros de fibra dentro do data center. Né? Por isso que a gente tem advogado na importância de você pensar no projeto do data center, nas soluções que você vai colocar e na eleição, né, de fornecedores, obviamente, que tenham os diferenciais que a Corning tem para vencer esse desafio. Tá? Entendi. E eu te perguntei antes ali a respeito de como a fibra está espalhada no mundo, porque, por exemplo, no Brasil, tem uma questão muito séria e uma disputa muito grande em relação à fibra chinesa, né? Fabricantes locais que produzem por aqui estão sofrendo aí com dumping, né? Eles acusam os fabricantes chineses, a China, de escoar uma produção muito grande para o resto do mundo, e isso afetou bastante aí os preços e as vendas de quem produz cabos de fibra ótica aqui no Brasil. Isso afeta vocês também da Corning? A fibra de vocês é importada? Como é que vocês veem essa questão do dumping chinês? É uma ameaça para vocês? Hoje, as nossas fábricas elas estão realmente nos Estados Unidos, especificamente, né, especificamente nos Estados Unidos. Também temos operação na Europa, na Ásia, mas o viés que a Corning tem é a inovação, né? Então, o nosso cerne, a Corning, ela busca sempre na inovação o valor que o cliente tem naquela solução que ela quer comprar. Então, esse é o nosso principal diferencial, Rafael. A gente entende a situação do mercado nacional, né? A gente acompanha a situação do mercado nacional, mas a gente, obviamente, busca formas de ser competitivo, tá? E também, principalmente, alavancado na inovação. Então, os nossos produtos, a gente acredita que consiga trazer benefícios aos clientes e os clientes valorizem as soluções da Corning. Então, essa é a nossa visão principal para o mercado, tá? Essa invasão da fibra chinesa fez bastante estrago no mercado dos ISPs, no mercado de provimento de internet, né? Que aí comprar mais barato e mais rápido é algo que fazia a diferença para eles. Acho que faz até hoje. No mercado de data centers, essa relação de qualidade, preço e prazo de entrega da fibra é igual? Ou daí o modelo de consumo, a forma como o data center encomenda, instala e, enfim, que tipo de fibra demanda, que tipo de qualidade demanda, é muito diferente do que é a velocidade de um provedor de internet, por exemplo? Legal. Obrigado pela tua pergunta, Rafael. E quando a gente olha para o mercado data center, ele tem eu acho que duas vertentes. O tempo de entrega, obviamente, é importante, mas cada projeto ele é único, né? Então, cada projeto de data center é único e a velocidade com que esse mercado está se movendo e o crescimento da inteligência artificial e de outros drivers desse mercado, ela é tão grande que você tem que constantemente inovar, né? E como eu comecei a nossa conversa aqui, né, a inovação é o nosso principal pilar. Então, a gente trabalha muito próximo dos nossos clientes, não só no momento da entrega, mas desde o momento da concepção da solução. Né? Então, os grandes data centers, os data centers que estão sendo implantados, eles nascem de concepções novas de produto. Né? Então, tanto o nosso time de desenvolvimento,
quanto o nosso time de projeto estão muito próximos aos clientes para prover inovação, solução nova para atendê-los de maneira adequada. Sabe, esse é um modelo, eu acho que é a principal diferença, assim, quando a gente fala com outros mercados. Tá? Mas daí me explica essa mudança de demanda. Hoje, a Corning tem como principal segmento de clientes no Brasil o quê? O segmento de telecomunicações ou é o segmento de data center? Com o que vocês faturam mais aqui? Hoje, o segmento de data center ele está dentro do segmento de comunicações. Né? Então, a divisão de comunicações óticas é a Corning Optical Communications. O segmento de data center está dentro dele e hoje é o nosso maior segmento, né? Aqui no Brasil e na América Latina. Tá? Então, vocês vendem mais para atender data center do que para atender operadoras com rede de transporte, com backhaul, com rede de acesso, qualquer coisa assim, é isso? Correto, Rafael, correto. Hoje é o nosso principal mercado, que a gente poderia falar. E a tendência é que a curva se escolhe mais, cada vez data center consuma mais do que telecom, é isso? Ô, Rafael, é que hoje, quando a gente olha os movimentos tanto do mercado em termos de demanda, né, com a aprovação do Redata, né, que foi acho que uma aprovação histórica que aconteceu nas últimas semanas, né, onde o governo vê a competitividade do nosso Brasil, vê os desafios e ela toma ação, né, então a aprovação do Redata, ela vem em fomentar maiores investimentos na área de data center, então a gente acredita piamente que esse mercado ele vai ainda crescer muito, né, então isso acaba direcionando, obviamente, o foco das nossas ações, e é para isso que a gente está se estruturando. Né? Então, para atender o mercado, a demanda, a inovação que vai vir dessa dor, né? dessa oportunidade. Tá, na região, a unidade aqui do Brasil, ela é responsável por toda a América Latina ou vocês têm uma unidade para cada país? Para México, para Argentina, para Chile, como é que funciona? Porque todos esses países estão construindo data centers, né? Sim, nós temos uma presença, eu sou responsável pelo segmento no Brasil e também na América Latina, nós temos representação quero dizer, pessoas Corning, né, comerciais, no Brasil, na Argentina, Chile, Colômbia e México, tá? Então nós temos, assim, Corning em toda essa região, o nosso time de engenharia, ele está centralizado no Brasil, né, e esse time de engenharia, ele reflete a estrutura, então eles respondem para mim, como, né, gestor da região, mas eles também reportam ao time de engenharia global da Corning, né? E a gente fez isso de maneira proposital, porque, como eu comentei, a inovação é muito rápida, ela é muito constante, né? E a gente se preocupou em ter um time de engenharia que ajudasse os projetistas, que capacitasse o mercado local da América Latina com o mesmo nível de informação que a gente faz nos Estados Unidos, né? Nós estamos falando de clientes globais, né? Clientes com operações no mundo inteiro. Então, esse alinhamento é muito importante para garantir o nível de qualidade, né, para um cliente aqui que a Corning presta nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. E, Juliano, hoje quem é que consome a fibra de vocês no data center? É o dono do rack, é o dono da nuvem, ou é o data center, o fundo imobiliário que tem o data center já dispõe aí das fibras, já dispõe de algum equipamento e daí contrato direto com vocês. Como é que funciona essa dinâmica negocial? Assim, o segmento, tem alguns segmentos, né? Os grandes consumidores, efetivamente, são os clientes finais, né? Então, os clientes finais que acabam, né, tendo seus projetos e efetivamente adquirindo a parte de processamento do data center. Então, eles naturalmente são os clientes que mais consomem fibra, mas a gente tem que lembrar que o data center ele precisa de segurança, ele precisa de CorpNet, ele precisa, né, da interconexão. Se a gente pensar num segmento de colocation, né, um colocation ele tem vários clientes, né? E como que você liga a rede de conexão deste data center, que muitas vezes é de uma operadora ou de uma provedora de um carrier, aos diversos clientes? Então, o provedor, né, o dono do data center, também investe em fibra. Então, claro, em muitos casos, não tanto quanto um usuário final, mas ele também faz aquisição. Então, nós temos diferentes clientes nos diferentes segmentos que atendem a esse mercado de data center. Tá? Hoje, qual que é o maior cliente de vocês? Pode falar?
Hoje não podemos falar, Rafael. O que a gente pode falar é que a gente está presente nos principais clientes de hiperescala, né, nos MQDCs. Hoje a gente tem realmente uma presença bastante forte em todos os clientes, principalmente pelo poder de inovação que a Corning tem, né? Então, a Corning investe muito em desenvolvimento, seja na tecnologia de materiais, seja na tecnologia de fibra especificamente, cabos novos. Então, isso tem realmente sido um diferencial muito importante para os nossos clientes, e a gente está presente na grande maioria deles. Juliano, você mencionou o Redata. Esse é outro ponto que eu gostaria de conversar com você para entender como isso afeta toda a cadeia produtiva, né? Quando o governo começou a trabalhar, ele esteve lá nos Estados Unidos, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em maio, foi lá no Vale do Silício para falar para os hyperscalers que tinha essa possibilidade de isentar impostos, principalmente para facilitar a importação de GPUs. Então, assim, o que se falava na época era especificamente de GPUs, mas um data center tem uma cadeia aí de fornecedores que vai muito além das GPUs, né? Para vocês, Redata vai ter um impacto nítido, imediato, perceptível? Qual que vai ser esse impacto? Sim. Seguramente, Rafael, ela vai ter um impacto positivo no sentido de que a gente vai abrir uma janela de oportunidade no Brasil, né? Então, na nossa região aqui. Então, um dos dados que foi compartilhado durante esse estudo do Redata é o percentual de processamento dos dados brasileiros que não são processados em data centers brasileiros. Né? Isso é processado nos Estados Unidos, processado em outros países. Né? Então, à medida com que a gente consegue adicionar essa capacidade de processamento local, né? Sendo uma carga importante para um sistema de energia que hoje é superavitário, né, com relação à energia, produção de energia limpa, né, você cria um ambiente muito, muito virtuoso de você trazer para a região, né, esse negócio, né, que hoje está fora. Então, a gente espera que a demanda por data centers no Brasil, em virtude do Redata, né, se aumente bastante no ano que vem, e isso, obviamente, vai abrir oportunidades para a Corning. Né? Então, essa é a nossa visão, e a gente espera participar de maneira bem forte nesse segmento. Mas abre a oportunidade. Primeiro, porque vai construir mais data center, mais data center vai ter mais equipamentos, vai precisar de mais fibra ótica, eles vão comprar de vocês ou vão comprar de alguém porque precisa da fibra ótica. Para a Corning, abre a possibilidade de vender mais porque vocês conseguem também isenção tributária ou benefício fiscal dentro do Redata ou não vai... isso não vai ser explorado ou não tem como ser explorado por quem produz fibra, por exemplo? Isso ainda está em discussão, né? Então, hoje existe, inclusive, se não me engano, uma consulta pública com relação a isso, né, do Redata, e obviamente nós vamos participar, e a gente espera que realmente isso possibilite, principalmente na parte de inovação, né? Então, como eu falei, tem cabos, né, de altíssima capacidade, né, que hoje o mercado não consegue atender, e que realmente seria um beneficiário de participar do rol do Redata, né? Então, isso ainda está em discussão, Rafael. O mercado não consegue atender, o mercado não consegue comprar porque é muito caro ainda. É isso que você está falando. Com o Redata ele ia baratear, é isso? Não, que eventualmente não são produzidos aqui, né? Então, cabos de 3.456 fibras, né? Então, nós estamos, quando a gente fala em data center, né? Nós estamos, eu acho que a gente tem que tirar um pouquinho, a imagem, assim, de, por exemplo, um cabo de 288, né? É um cabo de alta capacidade, mas fibra é um outro mundo, né? Então, nós estamos falando de cabos de 3.456 fibras, né? Cabos de 2.880 fibras pré-conectorizados. Então, são produtos muito específicos. E aí é um tema interessante, porque um cabo de 2.880 fibras, ele tem que ser pré-conectorizado, não tem como você fusionar esse cabo, né? Pois então, não tem como. Mas ele é pré-conectorizado. Desculpa, perdeu a curiosidade, mas como é que é? É uma parede para pré-conectorizar esse cabo aí. Como é que você faz para conseguir conectar Então, cada fibra? é uma solução bonita de ver, porque a forma com que a gente pensa não é só a pré-conectorização, né? Então, nós pensamos a forma com que nós abordamos nós pensamos em como é que nós vamos conectar dois sites, né? Então, as nossas soluções, ela tem
a solução de terminação da ponta a da ponta B, e como que esse cabo com um fiber count tão alto consegue caber num duto, e aí eu tenho que pegar a especificação exata, né? Mas no duto do cliente, né? Então, existem sim soluções que possibilitam isso. Então, um conector, por exemplo, que são um conector mais delgado, né? Conectores de o que a gente chama de Very Small Form Factor, VSFF. Então, são conectores 3 vezes menor do que um MPO, por exemplo, né? Com uma Mas capacidade maior. por menor que seja um conector, ele não é do tamanho da fibra em si, ele ainda é maior, né? Então, Ele o é. equipamento onde ele chega vai ser um equipamento grande, Uhum, vai ser um exato. equipamento que usa muito espaço. É, e eu acho que seria interessante a gente mostrar, ter a oportunidade de mostrar para vocês como é que a Tá gente certo. acomoda isso. E eu te garanto que a forma com que a gente olha, o desenvolvimento ele passa pelo desenvolvimento da fibra, do conector, do cabo e das soluções de terminação, né? E realmente a gente consegue chegar num ponto muito, muito interessante em termos de compactação, tá? E as soluções de terminação são da Corning também, então. São da Corning. São da Corning, toda a Então, parte hardware da Corning também, o cabo, toda a solução fim a fim, né? então, voltando ali ao redato. Então, pelo que você está me falando, não é só o cabo, a fibra em si que pode ser beneficiada pelo Redata. Mas, por exemplo, todos os equipamentos de terminação também para fazer, para iluminar o cabo, pode ser beneficiado também. Exato, exatamente, exatamente. Tá. Vocês ainda não mandaram essa contribuição, mas vocês vão mandar. Sim, a gente está participando dentro do processo de consulta pública, né? E esse é o principal ponto que a Corning vai falar, para que o Redata consiga beneficiar toda a cadeia de equipamentos que está dentro do data center, certo? A gente ainda não tem uma resposta final, Rafael, que eu possa compartilhar, mas a gente vai no suporte de realmente suportar o Redata da forma mais assim abrangente possível, para que a gente realmente consiga destravar essa janela de oportunidade aí que tá sendo colocada, né? O Redato levantou algum ponto sensível? Tem alguma preocupação sobre a respeito da forma como ele veio, sobre o que ele regula e da forma como ele regula? Ou você acha que, do jeito que ele está, era a solução necessária e suficiente para o desenvolvimento do mercado de data center no Brasil? Olha, Rafael, eu acho que das discussões que eu vi, né, ou seja, eu acompanhei ao longo dos últimos meses, discussões, né, no Senai, discussões com a ABDC, então me parece que é um trabalho bastante coeso, né, e bastante completo que foi feito. Se vai faltar algum ponto ou não, para mim eu acho que é muito cedo para a gente comentar agora, né, mas o que eu acho que é relevante dizer é que é um passo muito importante, né, no sentido de destravar essa janela de oportunidade com relação à implementação de data centers de inteligência artificial aqui no Brasil. Então, É uma dúvida que eu faço para todo mundo evidentemente, o Redata veio na forma de medida provisória. Medida provisória tem um prazo para o Congresso referendar e aprovar e tornar em política permanente. Existem aí no Redata já mais de 150 emendas. Vocês têm acompanhado isso? Não sei se vocês têm alguma preocupação com alguma emenda que altere ou distorça completamente o que é o Redata. E, claro, vocês têm a preocupação de que o Congresso hoje, que o Congresso e o governo, não são necessariamente a mesma corrente, né, política. Vocês acham que tem alguma chance do Redata não ter continuidade, a medida provisória não ser tornada permanente? olha, Rafael, eu não, a gente não acompanha nesse nível, obviamente, tem áreas aqui que acompanham essa dentro da Corning, né, esse tipo de evolução, né, o que a gente preza é realmente pela aprovação do Redata, pelo segmento, o timing eu acho que é muito importante nesse segmento, né, então nós estamos competindo em escala global, isso é uma verdade, né, então como o processamento de dados hoje ele acontece fora do Brasil, ele pode ir para outro lugar, né? Então, o timing é muito importante nesse segmento e a gente acredita que a aprovação da Redata ela é um passo extremamente importante nesse segmento, né? Então, a gente realmente preza para que isso aconteça o mais breve possível. Falando com operadoras de data centers, eles comentaram comigo que depois da edição da MP do Redata, alguns projetos já começaram a andar.
começaram a andar de outra forma e ter mais certeza de que eles vão acontecer. E também até a possibilidade de um ramp-up aí da demanda dos hackers que eles já trouxeram para quem tem data center. Clientes de vocês já demonstraram, digamos, mais apetite em fechar logo, em antecipar contratos em função do Redata? Você sabe se eles estão apenas esperando que se transforme logo em lei, tenha a conversão da MP em lei para fechar, para assinar de fato contrato com vocês, por exemplo? Olha, Rafael, efetivamente da nossa demanda, a gente acaba não comentando, né? Mas é esperado realmente uma aceleração dos investimentos, né? Eu acho que quando a gente fala com o mercado estava esperando depois do anúncio, né, do governo no começo do ano, o mercado estava ansioso para ter essa aprovação. Essa aprovação ia acontecendo, eu acho que os projetos eles vão deslanchar, e aí que vai exigir até uma, uma, uma pressão maior sobre cronograma, sobre prazo de entrega. Eu acho que isso aí vai trazer alguns desafios. E a Corning, inclusive, ela vê, quando ela desenha as nossas soluções, ela pensa em soluções fáceis de usar. Como eu falei, a pré-terminação, né, cabos pré-conectorizados, é muito importante no ambiente de data center, né? Então a gente ainda faz muita fusão aqui na nossa região, que é o nosso trabalho até de educação, né? A gente faz muito treinamento onde a gente fala das soluções pré-terminadas, porque a hora que isso vai começar rápido, com uma pressão grande, e a gente busca ter soluções que agilizem a instalação dos data centers, né? Então, acho que nós, como papel de provedor de tecnologia, vai nessa linha, né? De entender a pressão que o mercado vai fazer e tentar buscar soluções que minimizem esse problema. Eu queria uma perspectiva para o negócio da Corning aqui no Brasil em termos de expansão. Hoje, qual que é o headcount de vocês? Vocês têm uma perspectiva de contratar, de investir mais no Brasil, de aumentar a presença local de alguma forma? Sim, Rafael, nós temos. Eu não sei se eu posso, depois a gente pode verificar com a Carol, se a gente pode abrir o número de headcounts, tá? Eu confesso, por mim não teria problema, mas eu acho que é melhor a Carol validar isso. Mas nós sim temos aumentado o nosso time tanto de engenharia quanto nosso time comercial, para atuar, né, aqui no Brasil, na América Latina também, prestar o suporte aos nossos clientes, e a gente está sempre atento a novas oportunidades como essa, né, para continuar expandindo, né? Então a gente acompanha muito próximo. A Corning ela está no Brasil. Você mencionou o nosso último encontro, né, entre Corning e a Telesíntese na FutureCon de 2019. Então já fazem, naquela ocasião a gente estava celebrando 75 anos. Então nós já estamos com mais de 80 anos aqui no Brasil, né? O nosso escritório. Então é um mercado que a gente acredita, aposta e a gente está firme aqui, acompanhando, né, os altos e baixos e as mudanças tecnológicas. Essa é uma delas e a gente vai estar aqui para prover soluções aos nossos clientes. Juliano, o que falta aí para a Corning ter uma fábrica no Brasil para essa fibra toda aí, voltada para data centers, por exemplo? Oi, Rafael, a gente está sempre atento aí aos movimentos, né, ao crescimento. Então isso é algo que a gente acompanha. O mercado brasileiro, como eu comentei, né, ele é um mercado muito importante para a gente. A gente está aqui há mais de 80 anos no Brasil, né? O último encontro que a gente teve na FutureCon de 2019, estávamos celebrando 75 anos. Então, é um mercado que a gente aposta muito. Com muito orgulho, a gente fez aí o ciclo do FTTH, né? Então, a Corning trouxe as redes pré-conectorizadas em 2013. Olha, em 12 anos que a gente começou a fazer rede pré-com aqui no Brasil, foi a pioneira, trouxe a tecnologia. Então, com muito orgulho, a gente cumpriu esse nosso papel. E com relação a novos investimentos, a gente está sempre atento, né? Então, estamos investindo, crescendo. Então, algo que a gente sempre avalia é a possibilidade de negócio, né? No nível estratégico. Entendi, mas a demanda local não necessariamente vai ser tão grande que exija a construção de uma planta aqui no Brasil. Isso são dados que a gente ainda está estudando, Rafael. A gente espera que sim, né? A gente espera que realmente essa demanda ela venha e o Redata, ou seja, a gente está botando muita esperança, né? Eu acho que mais tanto como empresa como brasileiro, né? Como a gente comentou, nós estamos competindo em âmbito realmente global. É um negócio global, né? Então a gente tem que aproveitar essa janela, a gente tem que capacitar. Nós temos empresas muito competitivas no âmbito global na construção de data center, né, que precisam de inovação, que querem discutir com a Corning inovação. Então, realmente a gente está apostando bastante nesse segmento.
E, Juliano, só uma pergunta assim a respeito do futuro da fibra, né? Que você falou, por exemplo, do cabo ali que tem mais de 2.000 fibras dentro. Eu já fiquei com a minha cabeça, pô, se uma arrebenta, como é que você vai descobrir qual que deu problema? Como é que você identifica exatamente? Então me explica, tudo tem um sensor, como é que vocês identificam rapidamente um problema e em qual ponto do cabo está o problema? Como é que a tecnologia evolui nesse sentido? Já que um problema desse pode derrubar um serviço, né? Recentemente a gente teve problemas de instabilidade com o serviço de nuvem, um serviço de nuvem que cai no data center nos Estados Unidos afeta o mundo inteiro. Então, como é que a fibra se moderniza para ter o sensor e a capacidade de identificar ou se autocorrigir? Né? Eu acho que até precisaria de uma ajuda aqui do time técnico, mas quando a gente fala como é que a Corning ela lida, né? Ela nunca pensa, principalmente nos data centers de alta capacidade, de alta tecnologia, a gente nunca pensa na venda somente de um produto, sabe, Rafael? Então, nós temos um grupo de engenheiros, né, que auxiliam os desenhistas, né, as pessoas que estão fazendo o desenho da solução, né, isso é um trabalho em conjunto, tá? Tanto local quanto com o time global, para buscar formas de que situações como essa sejam minimamente, tenham o mínimo risco de acontecer, né? E aí soluções de cabos com proteção extra, dupla redundância, ou seja, o desenho do data center realmente ele tem que prever esse nível de criticidade que você mencionou. Então, são serviços realmente de altíssima disponibilidade, e o desenho do data center, ele tem que acompanhar essa necessidade, né? Seja no desenho, ou seja até na própria solução do cabo que é utilizado. E a tecnologia que é usada, empregada em data center, no data center mais moderno dos Estados Unidos, pode ser empregada também no data center aqui no Brasil. Com certeza, Rafael. Na verdade, já está sendo, né? Então, eu não posso mencionar, obviamente, local e cliente, mas hoje a gente tem produtos, né, de ponta sendo implantados aqui no Brasil, em operadores, né, aqui do Brasil. Tá bom, Juliano. Muito obrigado pela sua atenção, por participar aqui do nosso videocast. Foi bastante esclarecedor para aprender um pouco mais aí sobre as entranhas dos data centers iluminados brasileiros. Muito obrigado, Rafael. Foi um prazer aqui estar com vocês, com a tua audiência, e fica aqui o convite para conhecer a Corne, conhecer nosso escritório, em uma próxima ocasião. Obrigado, valeu. Valeu, gente. Até a próxima. Um abraço, obrigado.